Fala galerinha ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje, o papo é esse aqui, ó. Champions League, vamos falar de Real Madrid. Quando a gente fala de Champions, a gente automaticamente fala de Real. O time de Madrid, Ala Madrid, fez 1 a 0 na Juventus hoje. Vamos falar um pouquinho do jogo, mas antes, peço que você curta, comente, compartilhe o canal. Você que já é inscrito, você que não é inscrito, se inscreva e venha fazer parte da nossa família, tá bom? A gente vai correr para tentar chegar na nossa meta, que é os 400 inscritos. Já falei demais, vamos falar do jogo, vamos falar um pouquinho de Real Madrid, porque, olha, jogo hoje foi um sanhaço pro Real Madrid, não foi fácil não. Não foi tão fácil quanto pareceu. O time do Real Madrid pegou a Juventus lá no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, ganhou de 1 a 0 com o gol do Bellingham, participação efetiva do Rodrigo Júnior. E antes de falar do jogo, eu gostaria de falar do Real, do Xabi Alonso, porque esse Real, ele já tá com cara de time. Se ele é confiável, se ele não é, se ele joga bonito, se ele não joga, é outra história. O Real Madrid, do Xabi Alonso, tem cara de time. Quando o Xabi chegou, ele começou a mudar as peças, mudar o esquema, mudar até o entendimento de jogo que se tinha do Real do Ancelotti, a coisa passou a ser outra. Porque no Real do Ancelotti você tinha um esquema, mas ele não era refém do esquema. Os jogadores jogavam e quando precisava mudar, ele mudava. No Real do Xabi Alonso, o Xabi é refém do esquema. O esquema no Real manda mais que os jogadores. O esquema tem um determinado poder. E isso no começo do Real teve uma certa dificuldade. Ali em meados de junho, quando a gente teve o Mundial, o Real teve dificuldades. O Real não fez grandes jogos. Acho que o grande jogo do Real foi inclusive contra a Juventus do Igor Tudor lá em junho. Mas não dava para ver algo muito grande assim do Real Madrid, que mudava suas peças, mudava o jeito de jogar. Agora, passou tempo, deu-se tempo para o Xabi Alonso e os resultados estão aparecendo. Talvez com a performance que se gostaria ainda não sendo alcançada. Deixo aberto aqui a questão da interpretação ou do achismo de cada um de vocês. Mas que o Real Madrid do Xabi Alonso está entregando resultados, a gente não pode abrir mão disso. Tá? Hoje o Real Madrid entrega resultado, sim. Bom, o jogo hoje começou, vou deixar as escalações para cada um de vocês. O Real Madrid com o Courtois, nós tivemos o Valverde jogando meio que como lateral direito. Ele é um ótimo lateral direito, mas eu prefiro ele jogando como volante é um dos melhores do mundo. Ainda tivemos a zaga com Éder Militão e o Raul Asensio e o Álvaro Carreras como lateral esquerdo do Real. No meio campo nós tivemos ali um pouquinho de... Vamos aumentar isso aqui. Um pouquinho de Tchouaméni e principalmente Arda Güler. Na frente nós tivemos Vinícius Júnior e Mbappé. Entre os dois nós tínhamos o Bellingham que flutuava. Então, ora o Bellingham avançava, ora ele voltava, a depender de como estava o esquema de jogo e principalmente como andava o cenário do jogo. A Juventus veio para se defender, veio no 3-4-3, ela que veio com o Di Gregorio no gol. Na zaga nós tivemos Gatti, Rugani e o Lloyd Kelly. No meio de campo nós tivemos o Thuram, McKennie, o Cambiasso e o Kalulu, que veio do Milan. Nós tivemos no comando de ataque o Koop Meiners, jogava como atacante, mas era um meia. O Kenan Wilds e o Dusan Vlahovic, tá? A Juve, ela deu um baita de um trabalho no começo do jogo pro Real. No começo do jogo pro Real, eu esperava exatamente o contrário. Eu esperava que o Real Madrid fosse efetuar a pressão na saída de bola da Juventus. Eu esperava que o Real fosse atrapalhar a Juventus. E foi exatamente o contrário que aconteceu. A Juventus que não deixou o Real Madrid jogar. Teve um chute do Wilds, que o Courtois fez uma ótima defesa, mandou para escanteio. Depois ele fez uma baita defesa também no chute do Koop Meiners. O Vlahovic, o Dusan Vlahovic tentou, não conseguiu. Mas até os 15 minutos, quem mandava no jogo era a Juventus. E não é que a Juventus só chutava gol, a Juventus sobe as linhas e começa a atrapalhar o Real. E o Real, tentando sair, não estava conseguindo, não estava se encontrando nos primeiros 15 minutos. Passou dos 30 minutos ali, o Real conseguiu pôr a bola no chão, conseguiu dar umas escapadas da
da Juventus, teve a cabeçada do Militão que foi para fora, teve chute do Vinícius Júnior, a grande chance aos 41 do primeiro tempo que foi com o Mbappé. O Mbappé saiu cara a cara com o Di Gregório e o goleiro da Juventus fez uma baita de uma defesa e o jogo vai para o intervalo. O Real, tá, no primeiro tempo, ele não foi dominante, ele teve as ações do primeiro tempo, mas quem levou mais perigo foi a Juventus. Não houve um grande domínio. E assim, eram treinadores e times em momentos diferentes. O Igor Tudor, ele não está muito bem na Juventus. Ele estava a 6 jogos sem ganhar. Era o 7º colocado do campeonato italiano. Já tinha vindo de uma derrota para o Como, onde o Nico Pais fez a farra com a Juventus. Já o Real Madrid, ele ganha do Getafe no jogo que o Real Madrid estava com um jogador a menos. Jogo que o Real Madrid ganha depois dos 75 minutos de jogo. O Real Madrid está lá em cima na La Liga, o primeiro colocado. Vem muito bem, fazendo uma campanha robusta, forte. Não é aquele time que dá show, como é o Barcelona, por exemplo. Mas é aquele time que sabe o que precisa fazer e faz o que precisa ser feito. No primeiro tempo, eu não esperava a Juventus fazer o que fez. Eu esperava o Real ser mais incisivo. E quando o Xabi Alonso ele volta para o segundo tempo, junto com o Tudor, o jogo deixa de ser das ações do Real e passa a ser um pouco de trocação ali nos primeiros minutos. Aos 5 minutos o Vlahovic sai na cara do gol, ganha na corrida acho que é do Militão, que chega para atrapalhar ele, mas ainda assim sai na cara do Courtois, quase marca 1-0. O Real Madrid não estava encontrando grandes jogadas, né? E ainda sem encontrar grandes jogadas, estava dando muito trabalho para o Di Gregório, muito trabalho. Até que sai o gol do Real ali em meados dos 16, 17 do segundo tempo. O Vinícius recebe uma bola, corta para um lado, corta para o outro, sai da marcação de 3 jogadores, abre o corte para fora, chuta de perna esquerda na trave do Di Gregório, a bola volta no pé do Bellingham que marca 1-0 para o Real. Aí a Juventus tentou ir para cima, não conseguiu. O Real passou a ter mais ação no jogo, passou a ter domínio das ações do jogo. O Valverde tentou, quase conseguiu. Tem um chute do Vini Júnior também que ela passa raspando a trave. Tem um chute do Vini que acho que é o Gatti que tira um pouco a bola, senão ela iria no gol. O Gatti tira um pouco, ela acaba indo para fora. No final do jogo nós temos o Mbappé tentando com ótimas defesas do Di Gregório. Tem uma que ele chuta o Di Gregório, busca, ela vai no pé do, acho que é o Gonzalo Garcia que chuta de novo. Di Gregório abre o X, né? Ele fecha na frente do Gonzalo, vai muito bem. Ainda tivemos uma bola que o Gatti tira na linha do gol, ela passa pelo Di Gregório, o Gatti tira na linha do gol. No final do jogo a Juventus ainda tentou algo, o Courtois fez 2 boas defesas, mas ficou por isso mesmo. Juventus 0, Real Madrid 1. Eu vou deixar os números do jogo aqui para vocês terem uma noção do que aconteceu lá em Santiago Bernabéu. Bom, dos gols esperados vocês têm aqui, ó, a gente tem 2.81 para o Real Madrid e 0.59 para a Juventus. Se esperava um placar um pouquinho mais elástico, 2-0, que são 3-0 para o Real. Verdade seja dita, o Di Gregório que não deixou esse placar acontecer. O Real ganhou e ganhou na marra. Posse de bola, o Real Madrid teve mais, foram 66% do tempo com a bola no pé do Real, 34% com a bola no pé da Juventus. Total de finalizações, 28 do Real Madrid. 28 finalizações do Real contra 13 da Juventus. Dessas 28, 10 foram no gol. O Di Gregório fez 9 defesas. O Courtois fez 4 defesas. As 4 foram no gol. Chances claras, o Real Madrid teve 2. Eu discordo um pouco. Acho que além do gol, teve uma boa chance do Mbappé no primeiro tempo. A chance do Gonzalo Garcia no segundo tempo. E a bola acho que foi do Gonzalo Garcia que o Gatti tirou em cima da linha. Não acho que 2 chances foram somente que o Real criou. A Juventus teve uma única chance, que foi a grande defesa do Courtois no começo do jogo. Não vi nada de muito diferente disso. E o número de escanteios, nós tivemos 20 escanteios no jogo. 13 do Real Madrid, 7 da Juventus. Foi um jogo bem movimentado. A Juventus perdeu, mas também não se colocou na defesa. Jogou, propôs, tentou. E o time do Real continua aos seus passos. Seja de tartaruga, seja passos largos. Mas o Real mantém uma constância. O Real do Xabi Alonso é constante. Pode não jogar o melhor futebol do mundo. Pode não dar show.
pode não ser um time exibicionista com a bola no pé, mas é um time que sabe o que quer e sabe o que faz. É um time que costuma se dar muito bem. E com o Vini e o Mbappé, que eu vou falar um pouquinho deles agora pra gente finalizar o vídeo. O Mbappé, gente, é o nome da companhia. O Mbappé é o nome da companhia, não tem o que a gente possa falar ou questionar a esse respeito. Até porque se você pega os números do Mbappé na temporada, eles são absurdos. Eles são absurdos, não tem como a gente questionar. O Mbappé tá lá, tá resolvendo os jogos, a fase do Mbappé tá muito boa. E ele não vai abrir mão, tá? Quando eu digo ele, eu digo o Xabi Alonso. Ele não vai abrir mão desse protagonismo do Mbappé porque as coisas estão se resolvendo desse jeito. Quanto ao Vini Júnior, eu acho que teve uma mudança no balanço do sistema do Real Madrid. O Vini ele deixou de ser o protagonista. Até o ano retrasado, quando o Mbappé chega, o Vini era o protagonista. Hoje o Vini é um dos protagonistas. Ele não é o grande protagonista que é o Mbappé. Mas quando o Mbappé não resolve, a gente tem o Vini Júnior para resolver. Ele meio que deu uma baixada. E vejo que o Vini, ele em alguns momentos tem essa briga com o Rodrigo ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo. É bom, eu acho que isso dá mais cancha para o Real, dá mais opções de jogo para o Real, muda, né, o tipo de jogo que o Real tem. Eu acho o Rodrigo mais técnico, acho o Vini um cara mais específico para o X1, gosta de mais para dentro do marcador mesmo, gosta de buscar o jogo 1 a 1. E nisso quem ganha é o Real. Quem ganha é o Real, que passa a ser um time bem pouco previsível, eu diria. Bem pouco previsível, porque ele traz imprevisibilidade. Imprevisibilidade é igual perigo? Não, não é. O time do Real Madrid é um time que não costuma chegar muito no gol do adversário, não costuma fazer muitos gols, não costuma ter uma grande gama de jogadas diferentes. Mas é um time imprevisível, porque a gente nunca sabe quem é que vai estar no seu dia de resolver. É o Mbappé, é o Vini, a gente tem o Bellingham que está voltando de lesão e é um desses caras importantes. Ou é o Rodrigo, ou é o Gonzalo Garcia que está saindo do banco e está indo bem. É um time com cara de time. E nem demorou muito para o Xabi Alonso fazer isso. Deixe os seus comentários, diga o que vocês acham. O Real é favorito para essa Champions ou não? Ou tem outros times melhores? Deixe os seus comentários aqui. Antes de me despedir, eu peço que você curta, comente, compartilhe os vídeos do canal. Você que não é inscrito, se inscreva e faça parte da nossa comunidade. Você que já é inscrito, leve, compartilhe com seus amigos. Beleza, galerinha? Vamos que vamos, porque hoje ainda tem Libertadores, hoje ainda tem Flamengo. Por hoje, galera, eu me despeço. Tchau.